Olá a todos, eu vou fazer um review do Orthomouse, que é esse mouse aqui. É um mouse que acabou, essa versão, esse modelo desse mouse foi lançado tem menos de um mês, que é a versão wireless laser dele. E é um mouse com uma proposta diferenciada, nova aí no mercado em termos de ergonomia, onde você vai utilizar essas peças aqui, escolher a peça mais adequada para deixar o mouse do tamanho adequado para sua mão. Que não seja nenhum mouse nem grande demais para sua mão, nem um mouse nem pequeno demais para sua mão. Você consegue adequar o tamanho do mouse ao tamanho da sua mão através dessas pecinhas. Esse é o grande diferencial desse mouse. Você não encontra praticamente nada falando desse mouse na internet que não seja do fabricante. Então é uma oportunidade para quem está interessado nesse mouse esclarecer algumas dúvidas aí e escutar uma opinião de usuário do mouse que não seja do fabricante. Esse mouse ele vem com um transmissor wireless bem moderno, que é os mouses mais modernos todos estão vindo com esse tipo de transmissor, que é bom para quem usa notebook, não precisa retirar ele quando vai guardar o notebook. Ele vem numa caixa branca simples, sem logotipo do fabricante nem nada, e acompanha um folheto falando o modo correto de se utilizar o mouse e um CD com bastante propaganda aqui do mouse, falando de artigos científicos, opiniões médicas, premiações, patentes, opiniões de usuários, vídeos, além do manual que também está aqui dentro. Eu vou mostrar o mouse antes de encaixar as peças, numa visão geral dele. Ele tem dois botões na parte de cima, não tem rodinha, como vocês podem ver, e três botões na parte lateral. Por baixo ele funciona com duas pilhas AA. Tem um sensor laser próximo à parte da frente do mouse, que segundo o fabricante dá mais sensibilidade ao mouse. Um botão liga-desliga e um botão seletor de DPI. Ele trabalha com três tipos de DPI diferentes. As peças dele são razoavelmente fáceis de se encaixar. Só é um pouco difícil de tirar essas peças. Para colocar, elas são fáceis. É fácil de colocar. Essa pecinha aqui serve para fazer com que a ponta do seu dedo termine junto com a ponta do botão do mouse, para que você tenha um esforço menor na hora de apertar os botões. Se o seu dedo estiver passando dos botões, você utiliza uma peça maior. Se o seu dedo estiver terminando antes do fim dos botões, você utiliza uma peça menor para sua mão poder ir mais para frente. Eu vou colocar essa pecinha menor aqui na parte de trás. Estou fazendo tudo com uma mão só, como vocês podem ver, não é difícil de encaixar. O mais difícil é realmente tirar as pecinhas. E esse é o Orthomouse montado. Aqui uma visão dele, de todos os ângulos. E é isso. Eu vou falar agora dos pontos positivos e dos pontos negativos desse mouse, na minha opinião. O principal ponto positivo dele, como era de se esperar, é a ergonomia. Esse mouse foi feito para ser um mouse ergonômico, confortável de usar, e ele conseguiu isso. É um mouse grande, os botões dele são macios e ele consegue acomodar a sua mão completamente. A maioria dos mouses do mercado, mesmo os grandes, não consegue acomodar esses dois últimos dedos aqui. Mas o Orthomouse acomoda a mão inteira no mouse. Como você pode ver, minha mão inteira ficou acomodada no mouse. O acabamento dele é um acabamento bom também. E seria isso em termos de pontos positivos desse mouse. E a principal característica dele positiva é a ergonomia. O conforto e a acomodação da mão inteira no mouse. Em termos de pontos negativos, o primeiro ponto negativo que eu levanto é em relação às pilhas. Como você pode ver, as pilhas foram tampadas pela essa pecinha de trás, por essa pecinha aqui de trás. Então, toda vez que você for trocar a pilha ou recarregar a pilha, tirá-la para recarregar, você vai ter que desmontar o mouse. Esse é um ponto negativo, na minha opinião, desse mouse. Esse encaixe tinha que ter sido feito depois das pilhas, para que a pilha ficasse livre, para você poder fazer uma remoção rápida dessa pilha. Então esse é um ponto negativo, na minha opinião. Além disso, se você ficar tirando e colocando essa pecinha aqui toda hora, você pode acabar quebrando uma pecinha dessa. E aí você perderia a peça que é adequada para fazer o mouse ficar do tamanho certo para sua mão. Então esse é um ponto negativo. O segundo ponto negativo é que quem está acostumado a trabalhar com mouses de 5 botões como esse daqui,
perde as funções desses botões laterais aqui, que correspondem às funções back e forward. É muito utilizada para estar navegando na internet. Você quer voltar ao site que você estava anteriormente, você só dá um clique aqui, você volta. Está navegando por pastas, você quer voltar para a pasta anterior que você estava trabalhando, você dá um clique aqui, você volta. Então você perde essas funções no ortomouse. Esse é um ponto negativo que faz com que o trabalho no dia a dia fique mais lento um pouco, e você tem que movimentar o ortomouse um pouco mais para compensar a falta desses botões. Esse é o principal ponto negativo, na minha opinião, do ortomouse. Esses botões aqui não são configuráveis como alguém pode pensar aí. Eles não são configuráveis. O fabricante não oferece nenhum software ou programa para configurar as ações desses botões. Você pode fazer isso, e o fabricante recomenda e fornece até alguns macros e programas de terceiros, não é programa deles, para se configurar outras funções para esses botões. Por exemplo, função back e forward nesses dois botões. Mas isso você tem que fazer com programas de terceiros. E mesmo se você mudar as ações desses botões, você vai perder alguma coisa. Ou você vai perder a função de rolagem, ou você vai perder essas funções dos botões laterais de back e forward. Alguma coisa você vai perder, dependendo da configuração que você dá para os botões laterais. Então esse é o principal ponto negativo desse mouse, na minha opinião. Além disso, o único defeito que eu vi desse mouse em termos de defeito mesmo foi em relação ao laser. O laser foi feito para que o mouse trabalhe nos mais diversos tipos de superfície, mas esse mouse falhou, dá um pouco de falha quando eu utilizo ele nesse tipo de mousepad, que é um mousepad meio de pano, de tecido aqui. Nesse tipo de mousepad o ortomouse falha um pouco. Em qualquer outro tipo de mousepad, em qualquer outro tipo de superfície, ele funcionou perfeitamente. Nesse tipo de mousepad ele não funcionou muito bem. Então seriam os meus pontos de vista, a minha opinião a respeito do ortomouse, pontos positivos e pontos negativos dele. Só para terminar aqui, eu vou dar uma noção do tamanho do mouse, com uma régua aqui. Ele tem cerca de, como vocês podem ver aqui, cerca de 11, 12 centímetros de comprimento, que isso corresponde mais ou menos a 4 polegadas e meia. E de largura, ele tem cerca de 9 centímetros de comprimento, que dá cerca de 3 polegadas e meia de largura. É isso então, espero que com esse review eu possa ter esclarecido as dúvidas aí de quem está interessado nesse mouse, e permita aí a vocês fazer uma escolha mais consciente da compra ou não desse mouse, saber se ele vai realmente atender ou não a necessidade de vocês. Deixem aí seus comentários e agradeço por assistirem o vídeo. Valeu!